quem vai financiar? Quando a fundação fora, quem financia? Digamos que vocês estão desenvolvendo uma pesquisa, né, dentro do Instituto de Psicologia para mostrar como o uso de fármacos, o uso de antidepressivos, em certos antidepressivos, é inútil. É inútil. É inútil e perigoso. Quem vai financiar? A indústria farmacêutica? Não, a indústria farmacêutica, com certeza, vai financiar todo tipo de pesquisa que possa colocar a sua em xeque. Inclusive, ela vai pressionar o seu departamento para você pague a sua pesquisa. Você pode ter certeza absoluta disso, porque isso já ocorreu. Isso não é uma ilusão de serviço. Isso já ocorreu. Então, isso mostra, uma coisa muito clara. Há um projeto social. Há um projeto social da qual a universidade pública é um eixo de resistência fundamental. Então, dito isso, eu queria ter tempo para que a gente pudesse conversar e discutir, acho que nós estamos num momento de pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente a curto, a médio e a longo prazo. E agora a gente simplesmente reagiu a curto prazo às piores injustiças que a gente recebeu. Até porque, e aí é absolutamente compreensível, eu acredito que todos vocês, como eu, todos nós aqui, nós, num dado momento, acreditamos que nós havíamos entrado em um processo no qual a universidade pública seria um eixo fundamental de desenvolvimento nacional. A gente pensa primeiro no segundo governo Lula, primeiro no governo Dilma e tal. Aí nós tínhamos a impressão de que, não, agora a universidade pública começa a crescer, né? Ela cresce, ela se expande, abre-se novos campos em vários lugares, ela é vista como um ator estratégico do desenvolvimento nacional, nossos estudantes começaram a poder ter estágio no exterior, programas de pesquisa sem fronteiras, coisa, a gente está indo bem. Ótimo, agora a gente está defendido. E reconhecendo a importância social da universidade. A gente viu como imediatamente, a primeira coisa que aconteceu, quando começou a entrar em colapso esse acordo, foi quando a universidade ela entrou na linha de tiro, a linha de tiro central do governo federal e dos governos estaduais. Agora, o fato que eu quis com vocês é que este, no primeiro momento, no qual nós, como atores fundamentais do processo de governo social, estávamos assegurados, ele não vai mais voltar. Eu adoraria falar o contrário, adoraria ter outro tipo de pessoa, mas acho que não vai mais voltar. Por uma questão muito clara. Nós vemos, por exemplo, o governo atual, é um governo de grande conciliação. Essa grande conciliação, ela afeta a universidade. Ela afeta o dinheiro que vem da universidade. Ela afeta as verbas da universidade. Porque essa conciliação também é a conciliação por interesse de grupos empresariais que não têm o menor desejo de universidade pública prospere. Nós vimos, afinal de contas, não no caso da universidade, mas toda a confusão que ocorreu, está a ocorrer, para que a gente consiga simplesmente suspender um projeto de reforma do ensino médio que é completamente irracional. Não estou dizendo, é simplesmente irracional, isso não é funcional, mas ele atende a interesses que são grupos que entram dentro do horizonte educacional. Por exemplo, a gente sabe muito bem o que a Fundação Lehman representa, o sistema de pressão de lobby que eles têm atualmente no governo, o sistema de lobby que está vinculado ao fato de que o Ceará, que é o Estado da educação, ele é uma espécie de vitrine desse modelo. É possível falar em vitrine, do modelo que, na verdade, deve ensinar os alunos como é que você faz para fazer grandes rombos em empresas nacionais. É uma especialidade que eles estão tentando levar para nós. De toda forma, eu insisto nessa aspecto porque isso mostra que a condição já não é mais a mesma. Efetivamente, ela não será. A hegemonia que nós conseguimos impor pelo fato de que a classe universitária, a classe dos professores, a classe dos estudantes, ela tinha um comprometimento efetivo e orgânico com um certo projeto nacional, e um projeto nacional que estava representado por certos partidos progressistas, né? Então, que obrigava os partidos a entender, não, mas essa é uma base fundamental, a gente tem que saber ouvir, né?
Isso não está mais na ordem do dia. Subiu. Se tivesse, já teria acontecido imediatamente. Porque nossa situação era uma situação de urgência. Nossas instituições de pesquisa estavam completamente precarizadas, nossos estudantes também estavam numa situação entre a vida e a morte, abandonando estudantes, abandonando o campo universitário, o campo de pesquisa, procurando algum tipo de inserção profissional mais segura. Ou seja, nós sabíamos muito bem disso, e a gente vê muito claramente, mesmo que a gente não tenha mais a situação de 2, 3 anos atrás, ela está longe de ser o processo que nós vimos há 10, 15 anos atrás. Está muito longe de ser. Não há nem horizonte para isso, nem promessa nesse sentido. Então, acho que, dentro desse contexto, é muito importante que a classe universitária e os setores organizados, os professores, eles comecem a pensar a médio e longo prazo como nós vamos organizar nosso sistema de defesa da Universidade Pública Brasileira. O sistema de defesa que consiste em alguns pontos centrais. O primeiro ponto é o esclarecimento. Há uma batalha de opinião pública. Essa batalha de opinião pública tem que se dar ela vai se dar todos os dias, porque nós temos setores muito bem organizados que ficam a todo momento colocando goela abaixo da opinião pública, a ladainha, que aqui é um espaço de preservação de privilégios, aqui é um espaço privilegiado. Na verdade, a universidade pública é um presente que o governo brasileiro dá aos setores mais privilegiados da sociedade. Porque isso é simplesmente falso. Pode até ter acontecido alguma coisa parecida no passado, mas não mais hoje. Hoje a universidade se abriu, a universidade pública se abriu, do ponto de vista não só da sua... ainda precisa se abrir mais, a estrutura do seu corpo de professores, mas ela se abriu do seu corpo. Hoje nós temos universidade onde a maioria dos nossos alunos são negros, a maioria dos nossos alunos vem de classes economicamente desfavorecidas. Isso foi uma mudança radical. Essa mudança ela impõe uma outra agenda para a universidade pública, porque os estudantes não são operadores passivos, né? Eles trazem saberes, eles trazem questionamentos, certo? Eles trazem demandas e exigências. Então, isso reconfigura mesmo o nosso campo de pesquisa. Né? Eu lembraria, a universidade ela começa a se tornar efetivamente universidade crítica quando ela se torna universidade de massa. Quando, a partir dos anos 30, só mundialmente, a partir dos anos 30, você começa a ter estudantes que vêm das classes baixas. Esses estudantes, eles trazem saberes, eles trazem questionamentos, eles trazem evidências. Isso obriga o docente a repensar uma série de coisas. Isso faz muito bem. A gente também tem casos específicos. Assim, nossa capacidade de ouvir certas coisas já é estruturalmente limitada. É só sob choque que a gente ouve. Então, esse choque se dá na universidade. A universidade é uma das únicas instituições onde ela funciona por choque. É possível. Né? Ela tem essa tensão que interna de permitir a todo momento o questionamento. A gente não conhece outra instituição que você pode questionar o seu chefe. Bem, eu já escrevi milhares de artigos para a Universidade de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Não esse, outros. Daí, a princípio, nada pode ser feito. Isso é algo que, na verdade, é a expressão de uma certa universidade, que é o espaço de colisão de saberes. Está disposto a sustentar isso, às vezes da maneira mais dura possível, até mesmo aceitando posições que para nós são difíceis de serem toleradas, para que esse espaço permaneça. A gente vê como isso é um elemento fundamental hoje em dia no debate mundial. Está vendo casos agora, tem um conflito palestino. Esse conflito palestino ele ressona imediatamente nas universidades. Por quê? Você tem várias universidades do mundo inteiro que criaram um dispositivo para impedir que se debate um pouco. E começam a desconvidar professores que têm certas posições, começam a impedir que alunos se organizem para fazer certos debates. Isso mostra o quê? Uma coisa que eu faço toda a questão desse sentido. A universidade não é um espaço absoluto. Ela não é um espaço desprovido de força e de poder.
Não faz o menor sentido esse tipo de leitura que muitos de nós fizemos. Uma leitura melancólica de nós mesmos. Não faz o menor sentido. Esses últimos anos mostraram como essa leitura estava equivocada. Veja o tamanho de intervenção dos poderes públicos no campo do debate universitário. Por exemplo, boa parte de todas essas discussões que hoje fazem, digamos, o terror da extrema-direita, questões vinculadas a gênero, questões vinculadas a novas formas de sexualidade, todas elas nasceram em larga medida nas universidades. Elas encontraram o seu campo de florescimento e desenvolvimento nas universidades. São universitários de larga expressão, ou pessoas que, de uma certa maneira, tiveram passagem pelo campo universitário. Não tem nenhum movimento social brasileiro, que você me permitir, todo mundo faz uma loucura na vida. Eu fiz isso é uma única loucura. Mas isso, pelo menos, me permitiu poder ter mais acesso ao movimento social do Estado de São Paulo. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que praticamente não tinha nenhum movimento organizado que não tivesse um universitário. Não chegasse, ela estava lá na ocupação do MST nos arredores de Campinas. Aí você entra na ocupação, você fala, o professor, o professor aluno. Assim, o outro, não, mas eu fiz um mestrado em geografia. Ou seja, você tem uma articulação orgânica entre movimentos sociais e universidades no Brasil. Isso é muito difícil de se encontrar em outro lugar do mundo. Isso foi uma conquista. A universidade do Dado se abriu, ela fez, a articulação dela foi atrás desses movimentos. Então, eu digo, é importante que a gente tenha consciência disso, certo? Para que a gente possa pensar conjuntamente. Eu venho aqui para fazer, olha, então, vamos agir dessa maneira. Porque eu acho que seria completamente acadêmico agir dessa forma. Né? Como se fosse o caso simplesmente ficar aqui trazendo fórmulas mágicas que podem ser aplicadas em quaisquer situação. Mas eu acho que é importante circular, nós circularmos entre nós, para que a gente consiga desenvolver, primeiro, essa consciência da necessidade de criar mesmo uma força, um projeto comum de defesa da universidade pública, de médio, longo e curto prazo. Segundo, entender que esse espaço, nós temos uma função fundamental na consolidação de uma opinião favorável a nós na opinião pública. Boa parte de nós tem acesso a sistemas extra-universitários, né? Sejam porque estão vinculados a atividades artísticas, seja porque estão vinculados a movimentos sociais, seja porque tem espaço na imprensa, seja porque conseguem circular em outras escolas, em escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental. Né? Quer dizer, isso tudo é constituição de espaço de opinião pública. Em todos esses espaços, é importante que nós saibamos defender o caráter fundamental da universidade pública. Nós sabemos desativar esses tipos de colocações que são feitas para tentar desqualificar o espaço. Para desqualificar esse processo da universidade pública brasileira, que é irreversível, é o processo de popularização da universidade pública. O processo através do qual, e esse processo é irreversível, não volta mais atrás. O processo através do qual a universidade pública, ela paulatinamente se abriu ao setor de saúde da sociedade e tende a aprofundar essa dinâmica, cada vez mais, questionando, então, o que se dá, os públicos, o que nós vamos ensinar, que tipo de professor a gente espera, tudo isso são questões absolutamente bem-vindas. Certo? Mesmo que nós não concordamos com certas posições, isso é diferente. O importante é que o debate possa ocorrer. E há uma função da universidade de saber fazer debate. Esse é um dos propósitos que eu queria trazer. Eu acho que aí também a gente pode fazer uma contribuição importante. E acho que às vezes a sociedade brasileira não nos cobra isso. E acho que a gente pode pensar melhor. Porque nós sabemos que a gente vive agora em um país civil, privado. Ele não vai voltar a ser um país privado. Eu lembro de escrever isso em 2014. Já faz 10 anos. E nada mudou. E não vai. A gente percebe
que existem posições organicamente construídas dentro de um conflito que tem seu nome, é um conflito ideológico, um conflito sobre o que deve ser a sociedade brasileira. Então, ou seja, dentro desse espaço, você tem todo tipo de embate. Você tem embates que são feitos para ser simplesmente a continuação da guerra por outros direitos, mas você tem embates nos quais a sociedade ela mostra que ela não sabe muito para onde. Ela não tem muita clareza de qual deve ser a solução para certas questões, para certas mudanças. A sociedade ela não só entra em mudança, mas essa mudança ela traz ansiedade, angústia para vários, ela traz expectativa e esperança para outros. E a gente percebe muito claramente quando existe um espaço de debate que não está presente. E essa é muito a nossa função. Nossa função é mostrar à sociedade como é possível fazer um debate mesmo com posições radicalmente diferentes. Eu acho que isso não nos escapa. Eu acho que pode ser uma tarefa que a gente coloca na mão. Porque dessa forma, a gente pode mostrar quão importante para a sociedade, quão importante é uma universidade livre, quão importante é uma universidade aberta, é uma universidade efetivamente capaz de colocar em circulação um conflito de saberes. Como para nós, o conflito não é um problema, é uma solução. Nós não temos medo do conflito. Queremos que a sociedade não tenha medo do conflito. Nós sabemos que do conflito nascem ideias. Só assim que elas nascem. Conflito nasce em novas soluções. Conflitos reais. Não os conflitos imaginários, percebem muitas vezes. Mas conflitos reais porque mostram dificuldades estruturais mesmo da sociedade e sabe como agir diante de determinadas situações. Então, eu insistiria muito nesse aspecto. Ele deveria dizendo, vocês percebem, eu sou daqueles que vai insistir. A universidade pública, ela é cada vez mais urgente no cenário nacional e no cenário internacional. O Brasil, ele entra dentro desse momento histórico com uma vantagem. Isso é uma coisa ainda absolutamente não pode esquecer. As nossas lutas conseguiram resultados reais. Nós atrasamos radicalmente um processo que já avançou muito no país. E esse é um processo atrasado por nós, porque nós lutamos diariamente. Nós, os estudantes, todas as pessoas, os funcionários, os servidores da universidade, todos eles lutaram. E isso teve resultado. Isso mostra que essas lutas têm resultado, por mais que elas sejam duras. Então, isso nos dá, me parece, um alento que esse processo está muito nas nossas mãos. É isso. Muito obrigado. O segmento aqui, se manifestar, ele estava. Isso é importante, salientar que nós estamos numa universidade pública, no sistema de ensino superior. Eu tenho uma universidades estaduais, tem 7 universidades, e tem uma história de muita luta. Inclusive, no passado, temos a matéria de servidores, de docentes do Brasil, e temos aí algumas conquistas este ano, apesar das derrotas conseguidas existir, deveria a universidade não é fácil. Nós temos também problemas que vêm não fora da universidade, mas também nascem dentro da medida. Também as forças de direita, extrema-direita, que estão lá fora, estão aqui dentro e fazem parte, muitas vezes, do processo, e isso nos traz uma série de desafios. Agora, como você bem colocou, pensar a universidade significa pensar num projeto de sociedade. A universidade é parte do encontro que a extrema-direita, a direita, tem um projeto de sociedade, e a universidade
a reestruturação da universidade, ou o fim dela faz parte desse programa. Agora, a pergunta é como resistir? Como lutar contra todo esse movimento contrário à universidade, se parece, ao mesmo tempo, que vivemos uma certa falência de projetos. Ou seja, pensar a universidade significa pensar um projeto de nação no qual ela seja escrito. E eu me lembro que nós, o senhor colocou, bom, depois da crise de 2008, na palestra, depois também do golpe de 2014, houve um avanço da crise por parte da tentativa de resolução da crise pela extrema-direita, que é o aprofundamento do projeto liberal. E com isso, parece haver uma falência de um projeto nacional. Essa ideia de um projeto nacional já foi tida como falida lá em 64, depois renasceu no contexto ali dos minutos dos anos 80, então em crise novamente nos anos 90, renasceu talvez um pouco ali nos governos Lula, no governo Lula, Dilma. A questão é como retomar, ou melhor, como intensificar a luta em defesa das universidades. E qual é o projeto de sociedade que a gente tem que articular isso na medida em que um projeto nacional propriamente, dado o contexto mundial, peganismo e tudo mais, parece cada vez mais difícil. E, ao mesmo tempo, num contexto em que os agentes ou os sujeitos históricos da luta social, a classe trabalhadora, nas suas mais diversas participações, também parece muito fragilizada e não parece, nesse momento, ser um agente capaz de tomar frente ou de ser o pilar estrutural dessas lutas de transformação social, e, no nosso caso, de defesa da universidade. Aproveitando, né, eu vejo o mesmo foco, não é só na saúde, né, na educação, na saúde, mas se dá na universidade de digitalização e de força, né, para definição mesmo de ser na saúde. E a gente vê o grande impacto nisso, não só nos hospitais universitários, que são os grandes campos de formação na saúde, centro odontológico, mas também nos campos municipais, estaduais, porque nós, como universidade, temos essa necessidade de não se limitar aos hospitais universitários, a gente faz todo o espaço do SUS, praticamente, né? E eu vejo no SUS um grande espaço para se trabalhar a opinião pública, uma vez que a saúde gratuita é mais sensível até do que ensino gratuito. Você começar a iniciar, se o cidadão precisar perceber que ele corre o risco de perder uma saúde pública gratuita, como é que a gente pode potencializar isso no sentido da própria educação das universidades? Porque hoje a universidade em Londrina é um grande espaço de praticamente hospital universitário feitos. Boa parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? E tem um grande contingente populacional e às vezes eu vejo que os gestores, tanto os gestores, desde leitores até diretores de hospitais universitários, se rendendo ao discurso de não, temos que centrar na captação de recursos externos, temos que privatizar uma parte do serviço, temos que fazer as parcerias público-privado, não tem jeito, é o único jeito. E a gente tem que lutar, tem que lutar quase mais internamente dentro da universidade, quando os gestores que se achar não tem jeito, é isso mesmo, então vamos, e que deixam de fazer os cursos de resistência, se acomodam e se unem aos governos de direita e extrema-direita para pressionar dentro do próprio campo interno.
Bom, primeiro, todos eu vou participar aí nessa mas, assim, provocado pela fala de ontem, deixo a fala de hoje, acredito que todos nós aqui, de alguma maneira, nos informamos e assim, desencadeamos nosso interesse no que aconteceu na história recente do Brasil, monitorando também uma espécie de afunilamento da nossa fala, inclusive dos canais que nos dão espaço. Ou seja, a premissa da participação é a seguinte: houve uma espécie de diluição, né, da relevância da figura da universidade e do seu protagonista central, o professor. E isso é um exame empírico. Né? Não que isso, absolutamente de uma forma vulgar, seja um horizonte de observação, mas eu acompanho 3 lugares as quais, de circulação nacional, que parecem ainda nos dar voz. Então, o Jornal do Luiz Nassim, né? O 247, né? Os blogs que, de alguma maneira assim, nacionalmente se insurgiram, focalizaram, né, um espaço de resistência àquilo que, né, certamente nós concordamos, né? Assim, golpes, eles não se preveem. Aquela imagem interessante na literatura política brasileira que o Vanderlei Guimarães dos Santos teria previsto estruturalmente o golpe de 64. Mas, como eles se sofisticam, né, havia pistas, né, do colapso em 2013, mas não de como a coisa viria. Faço uma alusão ao que eu não vou lembrar, o jornalista que entrevistou Vargas no caso, entre 1945 e a volta dele, perguntou para ele se ele compreendia o que era o Estado Novo. Ele teria respondido: o Estado Novo eu não sei te explicar, mas ele viria. Já aconteceria no Brasil, de alguma maneira, em razão daquela crise das oligarquias da Primeira República. E isso que parece ser a ênfase, derrubar os muros, derrubar as barricadas nossas para com a sociedade. Né? Então, há um eclipse nisso. Há um apagão nisso. Porque quem tomou a palavra? Então, eu leio você, né? E leio um grande colega da Universidade de São Paulo também, que agora deve estar tão atribulado nas coisas, que ele também trabalha nesse tipo privado, o Berger-Kovic, ele surgiu muito, e agora essa coisa parece que está ressoando novamente, né? Essa polêmica no tocante à energia. Nós sabemos que o interesse planetário no Brasil é a energia, a forma social, política, como os colegas colocaram aí, de uma neutralização, uma coisa chinchilana, de neutralização da espontaneidade do ser humano. Não se pode desejar, não se pode ter nação, não se pode ter autonomia, não se pode ter um lugar nenhum. E isso com várias coisas curto-circuitando ao mesmo tempo, complexas, como. E nós sabemos, né, a crise do valor da mercadoria, a crise do valor do trabalho, o colapso, né, da maior superpotência ocidental, ela não se vende mais, os Estados Unidos não tem mais o que vender, né, não tem mais o que ofertar. Isso, um hiato, inclusive para nações caudatárias, os Estados Unidos, como a brasileira. Eles estão em crise, eles utilizam essa crise até de uma forma rentável. Então, vocês também não sabem para onde ir. Então, uma guerra ideológica muito difícil. Né? Tem 3 dimensões, professor. E pelo que eu vou poder ficar para ouvir. A primeira, como comunicar? Quem comunica? E aonde? Porque parece que, inclusive, os espaços que nós temos filtram a nossa possibilidade de comunicação. No sentido negativo, não chega a ser, sob a utilização da expressão um pouco banal, não chega a ser uma castração, mas em certa parte. Aquela imagem da sua fala ontem, a extrema-direita tem um discurso tosco.
todos seguem para o abismo de uma forma séria e motivada. Nós não temos como ter esse discurso tosco. Nosso discurso não é elaborado. Né? Ele precisa comunicar, ele precisa, de uma certa maneira, criticar a elaboração. Precisa de espaço. Inclusive aqueles que parecem retroalimentar, né, uma forma de comunicação de banalização crescente, de superficialização crescente do problema das coisas. Eu deixo a primeira assunto que eu devo estar com o tempo. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta, das questões. Eu tenderia a dizer para menos duas coisas. A primeira delas é a seguinte: talvez eu tenha uma certa discordância sobre a diminuição da relevância da universidade. Eu acho que ela mudou. A gente era um formador fundamental do opinião. Você pode pegar a imprensa nacional até o final dos anos 90, a quantidade de professores universitários que estavam presentes na imprensa era dificilmente vista em qualquer outro lugar do mundo. Muito bem. Claro, isso mudou radicalmente. A imprensa criou seus próprios intelectuais, que não tem mais universidade, a gente foi visitado um pouco para essas margens do processo geral da produção de informação. Agora, o fato é que nós ainda continuamos com uma relevância negativa. Negativa no sentido de todos esses setores, eles têm como um personagem fundamental o professor da universidade. Mas como personagem, aquele que permite vir elementos de desarticulação da sociedade. A universidade desarticula, como diz o ministro da Educação, é um espaço balbúrdio. Então, isso ficou, isso é expressão clara de um certo setor muito forte da sociedade brasileira, mas isso mostra também que é um dado, a meu ver, importante. Nós continuamos muito relevantes, nossa atividade continua sensível, mas nos foi retirada a voz de defesa. Aí eu concordo completamente com você. A voz de defesa ela foi retirada. Eu acho que, de fato, há todo um trabalho que nós precisamos fazer de nos recolocar. Né? Isso vai desde a ocupação de espaço da universidade. Eu não sei como o sistema estadual aqui funciona, mas o sistema estadual de São Paulo permite à Universidade de São Paulo ter rádio. Ter uma rádio, ela pode, inclusive, ter uma televisão, ela tem um canal de televisão que ela pode utilizar. Então, tudo isso permite às universidades elas conseguirem, a gente pode pressionar para que a gente possa ocupar esse espaço. Principalmente num momento como agora, que seria fundamental e central. Né? E a gente sabe como fazer, a gente tem toda a capacidade de fazer isso muito bem. Por outro lado, quando você fala, eu tenho uma questão sobre como comunicar, eu tento dizer basicamente o seguinte, eu insisto nesse ponto. Por que eu havia dito que a extrema-direita hoje é a única força organizada e de ruptura, isso é mais dramático? Porque, por mais que o seu discurso seja realmente um discurso primário, ele é coerente. No que sentido coerente? Não só que ele é coerente internamente, mas que ele é coerente interna. A coerência do discurso da ação. Eles realmente fazem o que eles dizem. E eu tenho que insistir nesse ponto. Nós chegamos num ponto onde essa coerência nos falta. E isso está sendo mortal para nós. Eu diria, há décadas atrás, mas uns 15 anos atrás, não, 20 anos atrás, quando o final do Tony Blair, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele tinha um assessor de comunicação que chamava Alastair Campbell, que disse mais ou menos o seguinte: olha, ele foi o primeiro. A esquerda promete, não realiza. Então não dá para continuar assim. Mas qual que era a proposta dele? Vamos prometer menos. A gente promete menos, a gente promete que a gente consegue realizar. E foi assim que apareceu o famoso New Labour. Quer dizer, que era o fim completo de qualquer aliança trabalhista com uma perspectiva progressista. Completo não, que depois veio ter novas tradições, naquele momento, essa era a configuração. Então, eu diria, de uma certa forma, ele tem razão. A gente promete que entrega pouco. Minha proposta é o contrário, a gente precisa entregar mais. Ou mesmo a gente não consegue entregar, a gente mostra a população, a gente está tentando entregar. Isso é importante. Posso dar um exemplo.
Para nós, é fundamental o tópico, né, da justiça do trabalho. E a gente sabe muito bem que um dos tópicos clássicos de luta no campo do trabalho, do sindicalismo tradicional, era a redução do horário de trabalho. A gente está num país onde a gente até hoje tem uma jornada de trabalho de 44 horas por semana. Isso depois de 13 anos de governo de extração sindical. Né? Mas o mais impressionante, você pode falar, mas não deu para mudar, o Congresso, a correlação de forças era desfavorável. Mas o mais impressionante é que a gente nunca apresentou um projeto, sabe? Assim, olha, este é o desejo do governo. Nós estamos aqui apresentando esse projeto. Não quero saber se não vamos passar, mas isso sinaliza à sociedade que esse é um ponto de tensão, esse é um ponto de luta, a gente pode perder agora, a gente vai tentar mais uma vez, vamos tentar uma terceira vez até a gente conseguir. Não foi feito nada, absolutamente nada. Então, o que isso passa para a sociedade? É uma conversa. E o nosso comprometimento com essas pautas tradicionais é um comprometimento fraco. Eu quero só insistir em uma coisa que diz respeito à ação parlamentar. Porque essa dinâmica de ficar analisando com relação de força é um pouco como você ficar analisando número. Você olha para o número, ela está dando que muda. Né? Então, de fato, as relações de força elas mudam pelas pressões. A Argentina tinha dado um exemplo interessante na questão do aborto. A feminista da Argentina apresentava um projeto do Congresso Nacional sabendo que iam perder. Elas sabem matemática, elas sabem fazer cálculo. Elas sabiam que iam perder. E perderam. Só que quando o projeto foi apresentado, isso obrigou a sociedade a discutir. Abriu espaço, obrigou a televisão, falou, vamos ter que chamar o outro lado. Vamos ter que dar a voz para a pessoa. Ou seja, você apresenta o projeto do horário de trabalho, claro que tem um punhado de canalha, de economista canalha, que vai falar que isso vai acabar com o país, vai destruir a economia, todo mundo vai embora, vai ser um caos, vai ser catástrofe, vai ter tsunami, vai ter terremoto, vai ter tudo. Sim. Mas, por obrigação legal, você não deve ter que chamar também alguém que vai defender. E a gente vai ter espaço. Então, foi isso que elas fizeram. Fazendo isso, elas puderam, inclusive, mapear onde estavam as maiores dificuldades. Os médicos católicos não querem ser obrigados a fazer aborto. Mas, em vários outros países, você tem um dispositivo legal. Né? Você permite que ele faça objeção de consciência, mas exija que ele indique um outro médico que esse sim vai fazer o aborto. Né? No que aconteceu, elas apresentaram uma segunda vez o projeto para aprovado. No mesmo Congresso. Percebe? Então, isso é correlação de força. Isso é a luta de correlação de força. A gente nunca fez isso. Isso desarticula a sociedade. Isso faz com que a sociedade não saiba o que a gente realmente quer. Então, quando você fala como comunicar, eu insistiria, e até articulando com a tua questão, em insistir nesse ponto. Né? Quer dizer, como comunicar significa como sustentar uma coerência entre discurso e ação. Independente de que a gente precise negociar com o centrão, independente de que a gente tenha correlação de forças, mas é importante entender, nós não conseguimos, até agora, dar sinalizações claras para a sociedade. Porque, afinal de contas, qual é o nosso horizonte. E aqui eu vou, a tua questão, quando você fala, e pergunta sobre como resistir numa situação de você ter uma falência de projeto de sociedade, de projeto nacional, eu deveria dizer duas coisas. A primeira delas é assim. Bem, como uma boa parte de vocês sabem, eu acho que ele ainda morreu. Isso significa outras coisas. No sentido de que eu acho que é importante para nós entendermos o impasse no qual nós entramos. Eu sempre achei que autocrítica não é suicídio. A autocrítica não tem tempo, não tem momento, esse não é o momento esse é o momento de esperar o momento. Eu estou há 20 anos esperando o momento da autocrítica que nunca veio, nunca virá. Então, acho que é uma questão, uma compreensão equivocada do que é a força política e de como se age politicamente. Eu acho que uma força política que mostra a sociedade que é capaz de se reivindicar, ela ganha força. Ela ganha força. E acho que, de fato, esse é um momento importante para nós, que possa entender. Nós estamos sendo continuamente traídos, né? Porque, de fato, existe uma má compreensão de como é que está se dando o jogo de forças políticas atualmente.
Eu acho mesmo que a gente deveria ser um tipo de força política autônoma, um tipo de força política que pressiona por fora das instituições do governo, para que mostre para os governos, se eles não nos respeitarem, eles perdem o nosso apoio. Porque eu acho que, assim, um problema fundamental da luta universitária hoje é que, no fundo, o governo sabe que pode fazer o que quiser e a gente vai apoiar. Ele não tem para onde correr. Então, isso dá pouco. Então, um pouco aquela situação, a pessoa sabe, você pode reclamar, você não vai sair. Então, o que acontece é te dar pouco, porque ele sabe que você não tem como te perder, né? E no final das contas, a gente não consegue fazer avanço na nossa pauta. Então, eu acho mesmo que as pessoas têm que temer que eles vão perder o nosso apoio. Porque aí sim a gente começa a ser ouvido. Essa é a regra fundamental da humanidade há 11 mil anos, desde que a gente saiu, a gente começou a trabalhar na agricultura, começou o nosso processo catastrófico de civilização. Então, é sempre assim que funciona. Então, acho que a gente precisa se construir como uma força autônoma de pressão. E essa força autônoma de pressão, ela exige, eu acho assim, eu não acho que falta no projeto nacional, eu acho que a gente tem até demais. Nós temos um acúmulo de discussões. A gente tem uma história de discussões sobre esse projeto. A questão é que, quando entra no momento de efetivá-los, é como se eles não existissem. É como se ninguém tivesse discutido. E a gente tem essa sensação todo momento, todo momento. A gente viu no caso da educação. Bem, a gente está discutindo uma questão que tem uma história, uma discussão enorme. O que vai ser o ensino médio brasileiro? Essa discussão começou semana passada. Tem anos de discussão, tem vários setores. Quem é ouvido? Ninguém é ouvido. Ninguém. Aí você tem essas consultas vazias, sem nenhum poder deliberativo, sem nenhum poder vinculante. Aqui fala que as pessoas só saem irritadas desse tipo de processo. Elas se sentem usadas. De fato, elas foram usadas. Parece um pouco aquela dinâmica maquiaveliana. A Maquiavel falava isso no Príncipe. Olha, se você quiser tomar uma decisão, tome uma decisão, não conte para ninguém, pergunte para todo mundo o que cada um acha, ouça todo mundo, e depois fala, olha, eu ouvi todo mundo e a decisão é essa. A pressão é essa. E por quê? Eu diria, há uma questão fundamental dentro do governo de esquerda, que é como as decisões são tomadas. E essa discussão, a gente nunca poderia ter negligenciado esse ponto. Democracia significa como as discussões são tomadas. E nós temos, mesmo no campo da esquerda, um tipo de desqualificação da inteligência prática da classe trabalhadora dificilmente explicável. Veja, vamos pegar o nosso campo. Todos nós conhecemos muito bem quais são as agruras dentro de uma sala de aula. O que realmente pode funcionar, o que não pode funcionar. Muitos de vocês têm 10, 15, 20, 30 anos de atividade. Ou seja, a gente tem um conhecimento enorme sobre isso. Basta que nos perguntem, mas ninguém nos pergunta. Ninguém pergunta. Então, me pergunto se não tem um problema dentro do processo decisório. Quem disse que um grupo de burocratas do serviço público ou de consultores pagos de maneira régia, vão ter condição de avaliar alguma coisa da educação nacional de maneira correta? Sem levar em conta, a gente poderia muito bem estar numa dinâmica de conselhos, organizar os professores das universidades brasileiras em conselhos, onde eles vão discutir, eles vão deliberar, eles vão fornecer o Estado do papel. O Estado deixa de imaginar que ele tem capacidade de deliberação, ele tem simplesmente uma função de reconhecimento de uma deliberação que vem do exterior. Só que não é uma deliberação que é feita pelo mercado, não é uma deliberação que é feita por agentes, instituições opacas, com direitos opacos, ela é feita pela classe trabalhadora, pela própria classe dos professores, pelos representantes representantes discentes, os representantes dos servidores dos sistemas públicos. Então, acho que isso mostra uma coisa talvez central. Há, na verdade, um silenciamento dessa força de reflexão, de construção de projetos que nos é própria. Nos é própria. E aí vem um outro ponto. Porque você insiste numa questão importante, né? Você fala, hoje, a quem interessar? A classe trabalhadora ela não está mais na ordem do dia.
Ela não é mais um agente fundamental destinatário para a transformação. Eu queria insistir nesse ponto, porque isso é um ponto muito paradoxal. No momento onde você tem uma intensificação dos regimes de trabalho, onde você tem um processo quase clássico do tipo de situação da mais-valia que vem da intensificação dos regimes de trabalho, a gente chegou numa situação para alcançar trabalhadores atualizados. Ou seja, no momento onde os trabalhadores são muito mais trabalhadores do que há 20 anos atrás. Eles estão muito mais sofrendo impactos do processo de escolhação do trabalho do que há 20 anos atrás. Nesse momento, a classe trabalhadora está trabalhando. Eu diria que a classe trabalhadora ela existe. Ela não tem mais a sua organização. Por que ela não tem a sua organização? Não é porque não existe, ela não existe como sujeito. É por são por outras razões. Inclusive, pela ideia, eu diria, academicamente equivocada, de que a sociedade do trabalho teria sido ultrapassada. No momento onde só nos últimos 15 anos 80 milhões de empregos foram criados na China, nos países do Extremo Oriente, que é muito mais do que todos os empregos criados durante toda a Revolução Industrial. A gente imaginar que a sociedade do trabalho é obsoleta é uma abstração. É uma abstração ideal. É um delírio acadêmico. Não tem base na realidade. Então, a questão é outra. Me parece que a gente desertou pela dificuldade deste momento, não só de organização, mas de conseguir fornecer de maneira concreta isso. A gente desertou de compreender as populações como sujeitos políticos a partir da dinâmica da sua inserção como classe trabalhadora. Então, a gente começou a desenvolver outras inserções como sujeito político, onde a gente conseguia fornecer alguma coisa. Por exemplo, a esquerda, o setor da esquerda, hoje entrou em guerra contra o que eles chamam de lutas identitárias. Essa não é a minha leitura. A leitura ela é diferente. Embora eu entenda uma coisa. O que aconteceu nesses tempos é que a esquerda não tinha nada a oferecer, a não ser essa luta. Então, ela vampirizou essa luta. Porque, assim, numa situação onde você não conseguia modificar a estrutura de trabalho, não conseguia modificar a estrutura de produção, quer dizer, essa era a nossa diferença. Isso a gente mostrava, não, aí a gente tem uma diferença. A diferença era clara. Então, a gente colocou toda a nossa força em cima disso, porque ele não tinha mais nada a oferecer. Sendo que esses eram elementos fundamentais dentro de uma reconfiguração completa do que significava a realização de uma sociedade realmente igualitária. Era um ponto de tensão que mostrava essa sociedade igualitária vai ter que passar por todas essas questões. Vai ter que repensar todas essas questões também, junto, ao mesmo tempo. Então, eu diria, isso mostra uma tarefa fundamental da esquerda atual, que é recompor a sua sensibilidade sobre onde estão os sujeitos políticos. E acho que, mais uma vez, não é possível a nós, hoje, deixarmos de nos organizar sem conseguir articular muito claramente as expectativas de igualdade no campo dos desejos, no campo das linguagens e no campo do trabalho. Essa é a nossa obrigação, conseguir articular essas três juntas ao mesmo tempo. E mostrar à sociedade que tem duas formas de você pensar o que pode ser uma transformação. Imagina que você tem um edifício que foi mal construído. Tem uma cobertura enorme, mora muito pouca gente, você tem poucos apartamentos, e você tem um par de gente morando fora. Então, uma possibilidade que você tem é começar a brigar sobre as pessoas que vai morar nos apartamentos. Tem um pessoal que foge, que precisava estar lá. Tem pelo menos uma dessas pessoas que fora que está lá, para que os outros possam acreditar que um dia elas podem estar lá também. Então, você começa uma briga, sendo que você preserva o prédio. Outra coisa é você botar o prédio abaixo. Você bota o prédio abaixo para a gente vai construir um outro prédio, porque esse aqui foi muito mal construído. Um prédio sem cobertura, mais apartamentos, todos mais ou menos iguais, para construir uma cabaria. Essa segunda alternativa não existe mais no campo da esquerda. Eu acho que esse é o nosso problema. A gente não chega para a gente quer botar o prédio abaixo mesmo, porque não dá para lidar.
Não tem como. Quem está prometendo integração está vendendo o que não existe. Está só antecipando, só está aprofundando de frustrações sociais que nós explodimos no nosso corpo. Dito isso, deixa eu só voltar a falar a segunda questão sobre esse modelo da saúde como modelo fundamental de defesa. E acho que você fez uma escolha bastante interessante mesmo, porque acho que historicamente isso se demonstrou. Quer dizer, a gente tem pesquisa sobre o que era a defesa do SUS antes da pandemia, e o que é a defesa do SUS depois da pandemia. E a mudança é brutal. Mudança é brutal. Se não tivesse ocorrido a pandemia, é triste falar isso, seria muito provável que a gente não tivesse mais o sistema de SUS no Brasil. Ele teria acelerado radicalmente o processo de desenvolvimento do SUS. Então, ele tem que ser travado. A experiência histórica mostrou importância. Agora, eu queria insistir no seguinte ponto. Você levantou a questão sobre como a insensibilidade dos professores universitários, que diz respeito a compreender essas transformações possíveis. Veja, eu diria que a gente tem um modelo de gestão universitária que acho que é o pior dos mundos. Porque eu consigo enxergar dois modelos. Eles têm seus problemas, mas eles têm sua racionalidade. Um modelo norte-americano. Você contrata o gestor universitário. Você tem uma divisão muito clara entre as questões acadêmicas e as questões administrativas. As questões acadêmicas são objeto de conselhos acadêmicos formados por professores. As questões administrativas não são objeto de trabalho de nenhum professor. Você contrata as pessoas, contrata o reitor, o curso de contratação do reitor e outros membros do primeiro escalão da universidade. E você tem um outro modelo, que é o modelo onde a universidade se autogere a partir dos seus próprios quadros. Então, o que ela faz? Ela faz processo de eleição, pode ter maior ou menor qualidade, mas mais uma vez, você tira da universidade o seu próprio corpo gestor, isso também tem seus interesses e também tem seus problemas. Os dois têm mais ou menos, dá para a gente entender. O que não dá para entender é o modelo brasileiro. Esse é um modelo extremamente estranho. Por quê? Porque você tem eleição, eu não sei como é que é aqui na Universidade Estadual, mas na São Paulo, você tem eleição, você tem lista livres. Aí você tem intervenção do governador. Aí o pessoal que está lá no gestor, ele precisa negociar com o governador. Então, precisa normalmente ser alguém que é palatável ao governador. E o governador isso não tinha nada a ver com o processo eleitoral. Né? Porque se é um processo eleitoral onde então a gente vai decidir o governo que se vire para conseguir negociar conosco, porque afinal de contas nós estamos expressando o que é o interesse fundamental da universidade pública, os governos passam, a universidade pública permanece, o governo é um acaso, é um acaso de uma nova eleitoral. A gente não, é um elemento de instituição fundamental da sociedade. Então, aí eu consigo entender, mas a maneira como a gente funciona hoje produz as piores distorções. As piores distorções. Porque aí você cria um corpo gestor que não só é permeável aos interesses fundamentais do governo da ocasião, mas o governo da ocasião, por sua vez, ele não tem só interesses eleitorais, mas também ele é permeável, de maneira muito evidente, às piores pressões dos todos os grupos que a gente possa imaginar. Com interesses muito claros pelo processo educacional. O governo precisa ser subvencionado. Os membros do governo precisam subvencionar suas campanhas, e essas campanhas elas precisam responder a certos interesses do corpo de mais tarde. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa mesmo aproveitar, talvez, uma das últimas brechas que a gente tem com esse governo federal e modificar radicalmente o processo de gestão. Quer dizer, se o processo não faz o menor sentido, não tem como ele continuar. Se ele é um processo onde a universidade se autogere, então a universidade se autogere e pronto. A gente não precisa mandar instrumentos para ninguém. A gente não precisa estabelecer. A gente tem critérios muito objetivos, negociados sobre o que significa, então, responsabilidade na gestão financeira da universidade. E é só, são critérios formais, só. E a gente faz o que a gente quer.
Porque a gente não vai fazer o que a gente quer. Porque a gente é quem? A gente é a sociedade. A gente é a sociedade. Não tem nenhuma instituição que seja tão diversa, hoje em dia, quanto a universidade, que vai ter que responder a tantas pressões de tantos grupos socialmente organizados quanto a universidade. Ela vai ser muito mais democrática do que qualquer governo. Ela vai conseguir atuar de forma muito mais democrática do que qualquer governo. Vai ser o limite. Então, eu sinto aí bloco. Eu gostaria de iniciar deixar uma pequena lembrança para o professor. Não sei qual é o tamanho. Eu achei. Professor desse. Tá? É uma camiseta que nós fizemos agora, e eu acho que sintetiza, de certa forma, na frase, o que não está discutindo, em poucas palavras. Somos universidade pública gratuita. Eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a presença do professor Daniel Sapato, foi muito proveitosa aí a sua palestra. Eu que agradeço a presença de vocês, para mim sempre é uma honra. Estou sempre à disposição. Obrigado.